Fala, peões, como é que vocês estão? Bom demais da conta, só? É o seguinte, eu já vi algumas pessoas comentando, na verdade, discutindo aí qual seria o melhor, fundos imobiliários ou ações. Galera, na verdade, tudo é uma questão de estratégia e do que você quer. Pessoalmente, eu invisto nos dois, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Mas vamos lá, vamos aqui falar das vantagens e desvantagens de cada um, pelo menos na minha opinião, tá, pessoal? Ninguém é obrigado a concordar. Mas o que eu gosto dos fundos imobiliários é a constância do pagamento de proventos, tá? Os fundos imobiliários geralmente eles pagam mensalmente. Então, é uma coisa que eu gosto muito dessa previsibilidade e até ser o dia certo que vai cair os aluguéis, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Algumas ações, por exemplo, elas têm uma certa constância também, mas geralmente não é mensal. Tem até alguns que pagam mensal, como o Bradesco, Itaú, Banest, se não me engano, paga também mensal, mas é muito pequenininho. Aí, esporadicamente, eles pagam um dividendo um pouquinho melhor, um JCP, Juros Capital Pro. Mas, por exemplo, vou falar da minha estratégia. Eu invisto os aportes que eu faço, especificamente falando, mais de 70% deles vão para fundos imobiliários. A minha estratégia é o seguinte, investindo em fundos imobiliários até eu chegar a um determinado renda mensal, aí eu vou começar a trocar no sentido assim que os apostas eu vou começar a investir mais em ações. Uma outra questão que eu coloco na minha estratégia é que se eu quiser, por exemplo, comprar algumas ações que eu acho interessante, eu penso assim no seguinte, como que eu já estou investindo mais em fundos, eu posso pegar uma parte desse fundo que eu tenho para comprar ação e depois eu reponho esse fundo. É uma estratégia minha. Eu não cheguei a fazer isso ainda, mas é uma possibilidade para mim fazer depois. Agora, a grande vantagem do fundo imobiliário é essa previsibilidade e essa constância de pagamentos aí mensais. Então, é uma coisa que eu gosto, por isso que eu invisto nos fundos. E outra coisa que eu acho interessante, que é uma vantagem, é que querendo ou não, pelo menos a minha visão, tá? Não sou nenhum especialista em investimentos, mas eu acho que o fundo imobiliário, por ele ser, vamos dizer assim, lastreado em imóveis, ele tem uma certa segurança maior do que alguns ativos em ações. É minha visão, tá, pessoal? Agora, em relação a ações, o que eu gosto também? Primeiro que tem ações que também pagam proventos com muita frequência, às vezes até mensalmente, como Itaú. Eu já até falei isso aqui também. Então, além de ser um setor bastante interessante, que é o financeiro, né, que é o setor bancário, é como se diz aí, né, não é recomendação de compra, mas é uma empresa interessante a ser analisada. Uma vantagem que eu já enxergo das ações em relação aos fundos imobiliários são que os fundos imobiliários, já falando da desvantagem do fundo e uma vantagem da ação, é que os fundos imobiliários eles têm uma limitação muito maior em crescimento do que as ações. Ações conseguem crescer, ter uma perspectiva de crescimento muito maior do que os fundos imobiliários. Mas é uma coisa interessante também para a gente ressaltar é que, ainda que de uma certa forma isso tem uma certa verdade, mas se a gente pegar empresas muito grandes, como o próprio Itaú, o Bradesco também, o crescimento dessas empresas é um pouco limitado, tá? Por mais que eles entregam bastante dividendos, como que eles são empresas muito, muito, muito grandes, eles têm uma certa dificuldade em crescimento, entendeu? Então, na ação mesmo, em ações, se você pensa em ganho de patrimônio em relação à valorização do ativo, é mais interessante você tentar aí pesquisar mais sobre small caps, né? Porque as small caps são empresas menores que têm um espaço de crescimento maior. Então, respondendo, vamos dizer assim, entre aspas, né, a pergunta,
qual que é melhor, fundos imobiliários ou ações? Na verdade, é uma questão de estratégia. Mas tentando responder assim, de uma maneira, assim, para não deixar de não responder essa questão, de uma maneira bem geral, embora eu invista mais em fundos imobiliários, eu vejo a ação um pouco melhor. Entendeu? Por que então eu invisto mais em fundos imobiliários? É por uma questão de estratégia, tá? Porque na verdade no longo prazo a minha intenção, peões, é investir mais em ações do que em fundos imobiliários. Mas como é que eu estou iniciando, a minha estratégia é essa, beleza? Então eu acho que não sei se ficou claro para vocês, mas foi isso aí. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fui. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, beleza? Não, é joinha.